Oferecimento Nippon Sat, especialistas em rastreamento. E Seduca, Centro de Educação Cristã Acadêmica. Uma ótima tarde para você pela Rede Mercosul. A sua Record News no estado do Paraná começa mais um Compartilhe. Eu sou Marco Antônio e vou com você até as 2h30 com muita informação e coisa boa. Daqui a pouco eu converso com o deputado Hidekazu Takayama, presidente da Frente Parlamentar Brasil-Japão. E mais, a sua participação. Compartilhe comigo. O povão do interiorzão do Paraná, muitos canais novos, canais digitais entrando em todo o estado do Paraná e também estamos ao vivo para Minas Gerais. Já Paraná, Minas Gerais, estamos entrando também em Paraíba e Pernambuco. Ótima tarde para você. O Tribunal de Justiça do Paraná está usando o aplicativo WhatsApp para fazer notificações judiciais e até mesmo para mediar negociações. A ferramenta que vem facilitando a rotina do órgão e vai baratear muitos custos do TJ. A matéria agora na tela do Compartilhe. O objetivo do Tribunal de Justiça do Paraná é dar mais agilidade às intimações. A tecnologia deve começar a ser usada ainda este ano, o que deve diminuir muito a burocracia dos procedimentos judiciais e atenuar a deficiência de servidores. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, modernizando suas ferramentas de trabalho, está introduzindo, em parceria da 2ª Vice-Presidência e a Corregedoria Geral de Justiça, a intimação via aplicativo de telefone celular. Além de acelerar o processo, esta ferramenta tecnológica deve diminuir muito o custo de postagens, que hoje é muito alto. Hoje, por ano, só em Curitiba, cerca de R$ 1,5 milhão. E com esse aplicativo, nós reduziremos para menos de 10% dessa despesa. Então, nós estamos nesse ritmo, tentando otimizar os recursos, fazendo mais com menos. Além do WhatsApp, o Tribunal de Justiça do Paraná também pretende usar outras novas tecnologias para agilizar os processos em todo o estado. Uma delas é o uso de videoconferências em audiências, por exemplo. Nós temos projetos de alvarás judiciais eletrônicos, sustentações orais por videoconferência, tudo em fase de implantação. Certamente esperamos que possamos fazer a necessária modernização do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Não, e o negócio tem que andar. Esse negócio do Poder Judiciário é impressionante, como o negócio é enrolado. E para a coisa funcionar, só vai funcionar se as autoridades competentes desse país entenderem que a coisa tem que andar. Senão não tem como. Esse aplicativo é uma coisa boa, é uma coisa bacana e tomara que funcione. Aliás, muita coisa precisa funcionar nesse estado, muita coisa precisa funcionar nesse país. Porque o povo, gente, o povo começa a pagar imposto nesse país, janeiro, fevereiro, março, abril, até hoje estamos pagando imposto. Você sabia disso? Que os primeiros meses do ano, praticamente até abril e maio, você só paga impostos? É realmente uma palhaçada. Agora quero falar de coisa boa. Coisa boa é o Seduca. O Seduca é um dos melhores colégios do Brasil, um colégio com ensinamentos cristãos, colégios com princípios para uma vida de princípios. Para você que está preocupado com o futuro dos seus filhos, eu recomendo para você Seduca. O telefone está na tela, 3347-4307. E vale a pena você ligar agora, vai falar com o meu amigo doutor Marco Maia. Mas tem que ligar agora e fala que assistiu aqui na sua Record News Paraná. Telefone na tela. Liga, mas fala, olha, acabei de ver na TV. E você vai ter um desconto especial na mensalidade. E mais uma. Gente, quando um pai vai dar um presente para um filho, né? Por que você dá presente para o seu filho? Para agradar, não é mesmo? Presente acaba. Presente fica velho, presente vence, presente vai embora. Mas um presente para toda uma vida, presente para a vida inteira, educação. Invista no seu filho. Seduca, o melhor presente. Esse eu recomendo, esse eu assino embaixo. Pastor Hidekazu Takayama, deputado federal, ele é presidente da Frente Parlamentar, coordena os evangélicos e também católicos lá no Congresso. E daqui a pouquinho, logo após o intervalo,
ele vai falar de um tema, fecha aqui, tema polêmico. A pergunta é a seguinte: deputado Takayama é homofóbico? Será? O deputado responde ao vivo, daqui a pouquinho na tela da sua Record News. Eu já volto. Muito bem, essas imagens são imagens que a gente já divulgou aqui no programa, agora são, gente, 17 graus e 1 hora e 50 minutos, 10 para as 2 já, como o tempo passa depressa. E agora eu tenho o prazer de receber aqui o deputado Takayama, ele que é presidente da Frente Parlamentar Brasil-Japão e também o presidente da bancada evangélica. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, repórter Marco Antônio, né? É um prazer estar aqui no Compartilhe. Eu peço licença para você, porque a gente já divulgou essas imagens, essa reportagem. Eu vou repetir essa reportagem que causou muita polêmica. Foram 2,5 milhões de reais jogados no lixo. E a gente confere agora na tela do Compartilhe. Quem passa pela Avenida das Torres em Curitiba, no limite com São José dos Pinhais, já vê a bonita estrutura em forma de leque. O lugar foi construído para homenagear a chegada dos primeiros japoneses no Brasil em 1908. O projeto foi apresentado em 2008. O parque foi inaugurado em 2012 pelo então prefeito Luciano Dutti. Já na gestão Gustavo Frutti, a prefeitura fechou o local com vários tapumes de metal para impedir atos de vandalismo, inclusive furto de objetos da estrutura. Hoje, em 2017, o prédio continua fechado e não oferece serviço algum para a população. Dentro há uma ampla estrutura, mas o pó já toma conta de tudo. No espaço, há uma sala para escritório e um salão para a realização de oficinas para a capacitação de pessoas. Na área central, onde são fixados os ferros, nossa equipe constatou a presença de vários mosquitos transmissores da dengue. Aqui no centro da estrutura, a água se acumula toda vez que chove. Um descaso com o dinheiro público. O projeto foi inicialmente orçado em R$ 4.900.000. Até hoje, mais de R$ 2.500.000 já foram gastos. Na gestão de Gustavo Frutti, houve a promessa de entrega até dezembro de 2016, depois de uma primeira etapa de obras orçada em R$ 238.000. O que não aconteceu? Uma das propostas era construir um centro de convenções e atrair empresas para Curitiba, o que é algo preocupante, segundo esse professor, pesquisador urbanista. Ele explica que a estrutura fica às margens do Rio Iguaçu. Por isso, para que não ocorra impacto ambiental, o local não pode ter a presença de muitas pessoas diariamente. Efeitos de uma quantidade maior de pessoas utilizando essa área, elas podem e deveriam ser muito bem controladas. Nessas condições, isso poderia vir a ser utilizado e fazendo com que, efetivamente, esse investimento surta algum tipo de efeito sobre a sociedade. O atual prefeito diz que é preciso estudar qual o melhor uso do prédio. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a ideia do centro de exposições não deve ser retomada e que nos próximos dias será refeita a instalação elétrica que foi vandalizada. Enquanto isso, a estrutura milionária segue sem uso. Um centro de convenções, conforme a escala, pode até ser inadequado. Portanto, há que se fazer um estudo muito cuidadoso para que a gente não tenha um impacto desnecessário, já que um centro de convenções ele pode ser de uma escala menor até uma escala de alcance regional até nacional. Agora, é uma pena isso acontecer aqui na capital, porque nós estamos falando de R$ 2,5 milhões de reais, deputado Takayama, que o antigo prefeito Luciano Dutti jogou no lixo, né? O que muita gente não sabe é que esse projeto chamava-se Parque do Centenário da Migração. Começou comigo. Em Brasília, eu visitei a ministra do Turismo na ocasião, consegui parte da verba e entregamos para o Luciano. Luciano entregou parte da obra. Foi feito pelo arquiteto Luiz Hayakawa. Foi um trabalho que começou com ele. Eu me debrucei no assunto e, infelizmente,
não deram andamento. Eu conversei até quando o Gustavo ganhou a eleição, quando houve uma reunião na Praça Japão, eu disse, Gustavo, dê andamento, vamos continuar a terminar essa obra. Era para quando houve o centenário da migração, inclusive o Naruhito, a família imperial, que iria para Londrina, passasse por ali, inaugurasse a obra, mas infelizmente não sei o que aconteceu. É uma pena porque, se vocês analisarem bem, vão observar que os arquitetos, Luiz Hayakawa e demais companheiros, fizeram desse centro uma mistura de pinheiro com um leque japonês que é tão famoso. E, infelizmente, um lugar onde poderia, só com as locações do centro de eventos, já poderia estar em pleno andamento, pago, mas, infelizmente, não sei o que aconteceu, realmente não sei o que aconteceu. Mas isso aqui agora é problema da prefeitura. A ideia minha inicial era nós fazermos em volta ali dos lagos e até talvez na Avenida das Torres, colocar pinheiros misturados com cerejeiras. E ali seria um lugar onde a cerejeira, que é uma árvore do Japão, poderia ser colocada ali para fazer lembrar o trabalho bonito, migratório da colônia japonesa que esteve aqui no Paraná. Mas, infelizmente, eu não sei o que acontece. O dinheiro inicial foi dado, foi uma junção minha então o deputado Afonso Camargo, o próprio Gustavo Frutti. Então, achei que ele daria continuidade ao trabalho que foi feito no início do Luciano Dutti quando prefeito. Mas, infelizmente, eu não sei o que aconteceu. É uma pena, porque seria um outro local de centro de eventos. Aqui no caso, então, um descaso da parte da Prefeitura de Curitiba. Houve descaso. Talvez falta de dinheiro, né? Talvez... A verdade é que o prefeito viveu um momento de dificuldade financeira, mas é uma pena, porque se desse andamento, as próprias locações, a própria colônia japonesa se interessaria em fazer eventos ali e com isso pagaria, evitaria. Por exemplo, do lado tem as moradias de Icaraí, a gente chama de favela de Icaraí, mas são moradias. Havia um acerto com a ministra para que o pessoal dessa região fossem funcionários, quer dizer, geraria empregos para o pessoal, evitaria esse vandalismo que está acontecendo. E eu não sei se o prejuízo provocado pelo local fechado já hoje praticamente zeraria os custos, quer dizer, voltaria a custar mais de 4 milhões a recolocação, fazer novamente essa obra. É lastimável o dinheiro público ser jogado da maneira como está sendo feito nesse Parque do Centenário, que seria uma obra de vulto e também um cartão postal para a cidade de Curitiba. Muito bem, então eu quero convidar o prefeito Rafael Greca para vir aqui no programa, porque eu estou com um representante, ele é japonês, ele representa os japoneses. Filho de japonês. O senhor nasceu no Brasil? Aliás, eu descobri que aqui no Brasil, por causa dessa cara aqui, não sou brasileiro, mas eu fui no Japão e descobri que lá também não sou japonês. Não é fácil. Mas eu sou filho de japonês, sou Nisei, nasci aqui no norte do Paraná, sou paranaense de nascença, mas essa cara aqui não me ajuda muito, né, ser chamado de brasileiro. O melhor que eu consigo passar é por um brasileiro com conjuntivite. Mas o pastor Takayama é sempre muito querido. O deputado Takayama representa a comunidade japonesa. E eu convido o prefeito Rafael Greca para vir no programa, porque o que o povão quer saber agora é o seguinte: vão continuar jogando o dinheiro do povo no lixo? O descaso com o dinheiro público, ele vai continuar acontecendo? Ou vão colocar para funcionar esse empreendimento? Porque se colocar para funcionar, como o deputado falou, ele se paga, né? A própria obra se pagaria. Olha só, gente. Vamos falar um pouco da viagem? Vamos. O senhor esteve no Japão quando? Estive no Japão. Foi agora recentemente, como presidente da Frente Parlamentar. Nós temos 312 deputados federais dentro da frente e 24 a 26 senadores. Então, nós estivemos no Japão através de um programa... Olha essa foto. Essa foto... Tivemos com o imperador, essa foto já seria com o presidente Michel Temer. Aqui já? Aqui. Mas eu estive no Japão com o imperador,
ou a família real, perdão. Vamos lá, as fotos estão passando. Estão passando as fotos aí. Os jornais japoneses deram ampla cobertura da nossa ida. Olha lá, mais uma. Ao Japão, E aí estão algumas fotos da equipe que esteve conosco, alguns deputados, e tivemos reuniões para tentar aproximar. O Japão completa o Brasil e o Brasil completa o Japão. O Japão tem o que nós, Brasil, não temos. E o Brasil precisa e tem o que o Japão não tem. Por exemplo, nós temos terra farta, matéria-prima farta, desde a parte da agricultura como a matéria-prima que eles utilizam muito, que é o ferro e o manganês. E eles têm o que nós não temos. Eles têm tecnologia de ponta, têm recursos financeiros, é um país milenário, então seria uma parceria exata. Ali é o príncipe, né? Ali nós tivemos com o príncipe, um dos herdeiros, ele é o segundo herdeiro, mas como o primeiro herdeiro, que é o Naruhito, não tem filhos homens, então ele tem um filho homem, consequentemente é o filho homem que vai assumir. Olha. Então o herdeiro vai ser filho dele. Vamos a mais fotos. Aí aonde? Tivemos bom, isso aí já foi com o Michel Temer. Aqui, Nós, né? mais a parte evangélica aí como presidente, porque eu sou presidente de duas frentes, a frente japonesa e a frente evangélica também. Vamos falar um pouco agora Esse é no Japão. Aqui é no Japão ainda. Esse é o seguinte, os brasileiros que estão lá, os trabalhadores brasileiros, então não tinham acesso às escolas, e aí nós estamos vendo filhos de brasileiros, Niseis, vamos assim dizer, Dekasegi, que estão estudando em escola japonesa, e eles provocaram um momento de muita alegria para nós. Cantaram uma música em japonês para toda a comitiva. Então nós ficamos muito sensibilizados. Foi assim um momento especial, porque mostrou a integração. Eu até convido a equipe de Olimpíadas do Brasil a ficar numa cidade chamada Kanagawa. A Prefeitura de Kanagawa tem uma estima especial pelo povo brasileiro. E, de repente, né, eles vão se sentir em casa lá. Tem até feijão e feijoada na região perdão, não é de Kanagawa, é de Hamamatsu. Estivemos em Kanagawa e Hamamatsu. E a cidade de Hamamatsu realmente tem uma população de brasileiros muito grande. Deputado, o senhor é presidente da bancada evangélica há quanto tempo? Eu praticamente fui o criador, porque havia, sim, essa frente, mas não era uma frente atuante. Então, há 3 mandatos atrás, nós estabelecemos os cultos, as reuniões, e, através do culto, fizemos um trabalho de reintegração de todos os parlamentares, porque eles estavam muito dispersos. Então, com o tempo, acabei me tornando assim uma espécie de retaguarda, e agora a equipe achou, porque nós fazemos com muito carinho, jogamos junto, descobrimos lá em Brasília que sozinho ninguém faz nada, né? A bancada ruralista, a bancada de médicos, de engenheiro. Então, nós também evangélicos, cristãos, fizemos a chamada Frente Parlamentar Evangélica para exatamente lutar pelos valores. Alguém dirá, mas o Brasil não é um país laico? O governo pode ser laico, Marcos, mas o povo, quase 83% é cristão. Nós valorizamos a família. E aí a família está sendo desagregada por valores que eu confesso a vocês, para mim não vale, e eu entendo que família cristã, eu sou filho de japonês, devia estar seguindo o budismo, mas eu sigo Jesus, sou cristão convicto, pela leitura que faço da Bíblia Sagrada, pelo conhecimento que tenho, entendo, não sou contra o Buda, foi um grande homem, mas Salvador da humanidade, foi Jesus. Ele deu prova de que era o Salvador. Eu desafio, por exemplo, qualquer pessoa que esteja me vendo agora, Marcos, a buscar em qualquer livro das enciclopédias e livrarias do mundo e procurar alguém que ressuscitou ao 3º dia. Alguém que tenha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 6. Então, eu não tenho como não seguir Jesus, porque o ser humano é muito bairrista. Se não nasceu aqui no Brasil, se Jesus nascesse no Brasil, argentino não seria cristão. Se Jesus nascesse na Argentina, brasileiro ficaria com o pé atrás. Então, esse bairrismo tem que acabar ou tem que ser apagado. Nós temos que entender que Deus tinha que nascer em algum lugar. E Deus não se prende às fronteiras geopolíticas que o ser humano, muitas vezes, põe pela sua natureza bairrista. E é isso que eu como filho de japonês, entendi que eu não estava
seguindo um Deus de tradição, e sim um Deus verdadeiro, que é o Senhor dos céus e da terra. E aí eu sigo Cristo, procuro viver os ensinamentos dele, não há incoerência. Um livro que foi escrito no espaço de 1.600 anos, por 40 e poucos autores, não há, e autores dos mais diversos, de pastor de ovelha a reis, né? Poetas a soldados, não há incoerência nesse livro. Então, eu vejo nesse livro o livro de Deus e sigo corretamente, quer dizer, procuro seguir, porque eu sou um ser humano e falho também, viu, Marcos? Mas eu procuro entender, eu entendo que o Brasil é um país que tem tudo a crescer se ela continuar nas bases de Cristo. E é um país cristão. 80 e quase 83% entre católicos e evangélicos é uma nação cristã. Deputado. O governo é laico, mas o povo é cristão. Entre as bandeiras que a bancada evangélica defende, está o casamento, está a família tradicional. Família tradicional. E também a questão das drogas. Das drogas. Que é um assunto muito polêmico. Aborto. O aborto também é um assunto polêmico. Qual o seu posicionamento em relação a isso? Você disse se eu era homofóbico. Claro que não. Eu tenho amizade. Sou amigo, por exemplo, do Tony Reis, que é o presidente do Grupo Dignidade. Sou amigo do Jean Willis. O fato de nós sermos adversários no pensamento, nas ideias, não nos coloca como homofóbico ou como ódio entre as pessoas. Não há. Pelo contrário, eu tenho posições definidas e claras. O meu livro de cabeceira, assim como o brasileiro tem que viver pela Constituição brasileira, pelo Código Civil brasileiro, eu sou cristão e vivo pelos ensinos da Palavra de Deus. Então, isso não me torna homofóbico. Pelo contrário, 1 Coríntios 13 diz que nós devemos amar o ser humano. E eu amo, eu gostaria que eles entendessem, mas isso não me torna homofóbico. Por exemplo, ninguém, como diz aí, ninguém é o dono da verdade, mas eu entendo que, pelo que eu aprendo na Bíblia e procuro viver a Bíblia, eu entendo que é o melhor caminho do que querer fazer do homem, por exemplo, a esquerda radical e os militantes do LGBT acham que família pode ser feito com homem ou mulher com mulher. Na minha concepção não dá. Pelo argumento mais simples que tem, um argumento anatômico. Homem é homem, mulher é mulher. Até os defensores da LGBT, uma moça, acho que é até de Curitiba, disse, mas nós também formamos família. Quando nós quisemos aprovar o Estatuto da Família, eu falei, não pode fazer família. Eu falei para essa moça, você que está aqui, que defende o casamento de homem com homem, se o teu pai tivesse se unido com outro homem, você não estaria aqui. Se a tua mãe tivesse unido a uma outra mulher, você também não estaria aqui. Você só está aqui e só se constituiu uma família. Prole é quando um homem, que é o teu pai, amou a tua mãe, que é uma mulher, e aí formou você. Então, família. Mas nós podemos cuidar, dizia lá uma deputada. Pode até cuidar, é outra situação, mas já é artificial. Parece até óbvio eu estar falando isso aqui, mas para gerar um filho é um homem como uma mulher. E sobre o aborto? Aborto, então, quem somos nós para dizermos... eu sei que existe a questão de asepsia, uma série de questões, mas o nosso medo, o medo da frente parlamentar, vamos usar a expressão receio, né? É que aprovando essa questão da asepsia, vai também provocar, como diz, abriu a porteira, entra a boiada inteira. Então, nós somos, vamos dizer, nesse sentido, um pouco radicais, ou bastante radicais, porque aborto é uma questão bastante complicada. Nós estamos matando uma criança. Há 12 meses, um mês, uns 60 dias. Quem somos nós para definirmos em quantos meses se forma uma criança? Se nem os cientistas têm uma definição clara, quem somos nós, deputados, para definirmos isso? Quem são os ministros, juízes do Supremo para definir que até 90 dias ou 120 dias ou 90 pode fazer aborto? Não pode, gente. Então, eu acho que essa é uma discussão. Pode até passar, mas a sociedade tem que entender que o plenário da Câmara, o plenário do Senado é o lugar do debate onde o perfil da sociedade está ali, tem aqueles que defendem, aqueles que são contra. Agora,
11 homens querer definir o que pode e o que não pode sem passar, eu acho que o Poder Executivo, o Poder Judiciário está extrapolando, porque quem faz leis é o Poder Legislativo. E a respeito da questão das drogas? É a mesma questão, né? Se aprova, porque estão querendo aprovar maconha, os intelectuais. Vai vender maconha no mercado. Mas eu pergunto a você, se o teu médico fuma maconha, você permitiria ele, depois de fumar maconha, operar você ou seu filho? Ora, meu querido amigo, né? Então, libera a maconha, é aquela história, passou um boi, passa a boiada inteira. Então, nós somos radicalmente contra o uso de qualquer droga. Aí alguém dirá, mas Takayama, e a questão das pessoas com doenças, se eu não me engano, é epilepsia. Meus amigos, eu não sou contra o uso medicinal, né? Medicinal, negativo. Isso aí sou amplamente favorável. Tá? Agora, a questão é dos drogados que usam isso e quando aprova a maconha vai querer aprovar também o crack, a cocaína e outras coisas mais. Então nós somos radicalmente contra. Muito bem, deputado Takayama, o tempo passa depressa, já 2h10. O programa é ao vivo, estamos ao vivo pela Record News para todo o estado do Paraná, Minas Gerais, agora entrando também em Pernambuco e Paraíba. Deputado, foi um prazer entrevistar o senhor. Satisfação. Muito bem, gente, agora tem receitinha de bolo de cenoura com brigadeirão na tela do Compartilhe. Imagens aqui dos estúdios da Rede Mercosul de Comunicação, 17 graus, e agora eu vou conversar com a repórter Thaís Travansoli e ela traz mais informações sobre uma manifestação que está acontecendo no centro de Curitiba. Certo, Thaís? Oi, Marco. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo. Na verdade, é um acampamento dos integrantes do MST aqui no Paraná. Eles estão acampados na rua Doutor Faivre, bem no centro de Curitiba, que é a rua onde fica a sede do INCRA. São cerca de 800 pessoas que estão acampadas aqui, integrantes do MST no Paraná, porque hoje começa a chamada Jornada Nacional de Lutas por Reforma Agrária. Eles exigem terras para a reforma agrária no estado. Aqui no Paraná são mais de 10 mil famílias acampadas. Pela manhã eles já entregaram um documento no INCRA. Eles pedem uma audiência com o superintendente do INCRA aqui no estado para apresentar as demandas dos acampamentos. Como a gente pode ver, né, nosso cinegrafista, o Roberto Drischel, já pôde mostrar. Eu pedi para ele mostrar mais uma vez para a gente. Eles estão bem organizados aqui, os integrantes do MST. Olha, tem a lona, né? Já organizaram também para passar a noite por aqui, com os colchões. Tem também a alimentação. E segundo o porta-voz do MST aqui no Paraná, não há previsão para eles saírem daqui. Eles vão permanecer, também tem as barracas aqui atrás, eles vão permanecer por aqui até que exista um retorno, né? Uma negociação tanto em âmbito nacional como estadual. Marco? Muito bem, obrigado, Thaís. E agora eu quero falar com você sobre o equipamento que revolucionou o mercado. Eu estou falando do rastreador da Niponsat. Para você que não tem seguro no seu carro e quando estaciona o seu veículo, fica todo preocupado. E agora?
E se roubam um carro, né? A gente pergunta isso sempre, né? E agora? E se leva um carro? Se leva um carro, você tem a Nippon Sat. Não vai ficar desesperado, colocando em rede social, indo em delegacia. Sabe por quê? Porque a Nippon Sat resolve o problema para você, como essa moça está fazendo. Na palma da mão, através de um aplicativo em seu smartphone, você controla o equipamento. Telefone está na tela. E para as primeiras 10 ligações, 30% de desconto. É isso mesmo, 30% de desconto hoje. É só na Nippon Sat, 3333-7592. Mas tem que ligar agora. Liga agora e o pessoal vai até você, até a sua casa, até o seu trabalho, onde você estiver. E, gente, o deslocamento é rápido. No máximo em 30 minutos, a equipe da Nippon Sat estará instalando o equipamento em seu veículo. Nippon Sat, eu assino embaixo. E agora o assunto é saúde. Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe em todo o Paraná. Serão distribuídas 60 milhões de doses. Aqui no Paraná, a meta é imunizar mais de 3 milhões de pessoas. E a gente confere agora na tela do Compartilhe. A campanha começa no dia 17 de abril e segue até 26 de maio. A população terá mais de um mês para se vacinar. Mesmo assim, a Secretaria de Saúde já está fazendo o alerta para que as pessoas que fazem parte do público-alvo não deixem de receber a imunização. A vacina protege contra os 3 tipos do vírus influenza, entre eles o H1N1, que este ano já registrou o primeiro caso no estado. A efetividade dela e a eficácia dela é muito boa, né? Isso mostra que nós estamos reduzindo o número de casos de óbitos, né, em relação à doença por influenza. É importante também lembrar que todo ano eu tenho que tomar essa vacina. Independente de eu ter tomado nos últimos anos, esse ano também é fundamental porque sempre existe uma variação em relação à composição da mesma. A campanha vai acontecer nos 399 municípios do estado. No público-alvo estão pessoas a partir de 60 anos de idade, crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes e mulheres no período de até 45 dias pós-parto. No caso da influenza, estipulou-se aquelas faixas que mais, na população mais adoecem e que inclusive vão a óbito, que são as crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, a gestante independente do período gestacional, as puérperas, que são aquelas mulheres que ganharam um nenê num período de 45 dias, né, os trabalhadores de saúde e também as pessoas acima de 60 anos. Lembrando lá que também as pessoas que têm as comorbidades, que são as doenças crônicas, tipo lá, doenças renais, doenças do aparelho circulatório, né, e a questão de doenças do aparelho renal, são obrigados a tomar a vacina. A novidade este ano é que o Ministério da Saúde incluiu para a vacinação professores do ensino regular e superior de escolas públicas e privadas. Com isso, o público-alvo para receber a imunização no estado chega a 3 milhões e 100 mil pessoas. Mas de nada adianta tomar a vacina se não houver os cuidados básicos para se proteger da gripe. E isso vale para toda a população. Vacina é uma estratégia, porém é muito importante que a gente lave as mãos com frequência, evite ambientes, né, cheios de gente, aglomerado, né, tenha uma alimentação adequada. E na hora de tossir ou espirrar, nunca levar a mão, e sim a dobra do cotovelo. E o uso do álcool gel, que é fundamental. Estão aí as recomendações, tem que estar ligado. Rápido intervalo e a gente já volta. Imagens do calçadão da 15, Rua das Flores, agora 17 graus, Curitiba, com cara de Curitiba. E a nossa cidade tem cerca de 2 ocorrências de incêndio por dia, sabia disso? E o número preocupa os oficiais de bombeiro, que dão dicas de como evitar esse problema. Até o momento, neste ano, no Paraná, foram registradas mais de 1.150 ocorrências de incêndios em edificações, sendo que 15% de todos os atendimentos realizados pelos bombeiros foram na capital paranaense.
Até abril deste ano, o Corpo de Bombeiros atendeu 178 ocorrências de incêndio em edificações em Curitiba, o aumento de 11 ocorrências em comparação com o mesmo período do ano passado. Em média, foram 2 atendimentos realizados por dia. Esta é uma média considerada alta de acordo com os bombeiros. Então, se a gente colocar 2 incêndios todo dia, realmente é uma média um pouco alta, né? Por isso, a gente passa algumas orientações para a população para a gente tentar evitar esses casos. Para evitar acidentes e tragédias, é preciso tomar alguns cuidados, como não sobrecarregar a rede elétrica, não colocar muitos equipamentos em uma mesma tomada, T ou régua de energia. Na hora de dormir ou de sair de casa, sempre verificar se há panelas com fogo aceso e não fazer instalações de redes elétricas irregulares. Caso algo passe despercebido, pode ocorrer um princípio de incêndio e o resultado pode ser grave. Então, essas instalações feitas irregularmente, a casa pode não aguentar o tanto de demanda que tem. E isso pode sim gerar um curto-circuito que vai começar na sua residência e pode se propagar facilmente. O resultado pode ser um incêndio de grande proporção. O incêndio, se ele não é apagado, ele vai se propagar facilmente e, além de atingir a sua residência, pode também ir para o vizinho. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma edição do Compartilhe. E eu quero dizer para você que me assiste aí no interiorzão, que é muito importante para a gente saber qual é a sua cidade. Muitos canais novos estão entrando, o canal analógico está acabando e o canal digital está chegando. E aí na sua região, como está o sinal da Rede Mercosul de Comunicação? Tira aquela selfie, sabe aquela selfie? E manda para a gente. Você que está nos assistindo aí em Minas Gerais, interior do Paraná, aonde você estiver. Saber que você está ligadinho aqui na Rede Mercosul de Comunicação, a sua Record News no Paraná. A semana só está começando, lembrando que sexta-feira, toda sexta, a partir das 2 horas da tarde, o nosso repórter aqui do programa Compartilhe espera você próximo ali do Bondinho da 15, Boca Bendita, Galeria Tijucas. Esperamos você, porque esse programa é feito para você. Um beijo no coração e que Deus nos abençoe. Até amanhã.